Hoje nesse vídeo eu gostaria de falar sobre as características do homem e da mulher bem-sucedida. E eu busquei uma referência na palavra de Deus, a vida do profeta Daniel. Aliás, Daniel ele não é considerado um profeta, e sim um estadista. E segundo a palavra de Deus, Daniel prosperou em terra estrangeira. Não no meio dos seus patrícios, no meio do seu povo, dos israelitas, que tinham e têm até hoje uma fé monoteísta, um ambiente bastante favorável para que Daniel pudesse se destacar. Mas não, ele prosperou na Babilônia, um país totalmente pagão. E como que Daniel, segundo está escrito no capítulo 6, versículo 28 do seu livro, conseguiu ser um homem próspero em vários reinados? Fica comigo nesse vídeo para que possamos refletir e aprender sobre este tema. Mas antes, curta aí a nossa vinheta. Como eu falei no início desse vídeo, Daniel ele prosperou no reinado de Dário e Ciro o Persa. Daniel foi um homem abençoado, bem-sucedido e próspero em terra estrangeira. Nesse vídeo nós iremos aqui analisar as características de Daniel, o que fez Daniel ser um homem bem-sucedido em um ambiente totalmente adverso. E a primeira característica de Daniel se encontra no capítulo 1, nos versículos 3 e 4. A Bíblia relata que Daniel era versado em diversos conhecimentos. Então, se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu preciso adquirir na minha vida vários conhecimentos. Eu quero destacar aqui 3 conhecimentos que são pilares para a nossa vida. Em primeiro lugar, o conhecimento bíblico e espiritual. Daniel era uma pessoa provida de conhecimento bíblico e conhecimento espiritual. O segundo nível de conhecimento que Daniel tinha era o conhecimento acadêmico-científico. É importante entendermos a ciência como uma fonte de conhecimento para que possamos também sermos bem-sucedidos. E o terceiro nível de conhecimento é o conhecimento cultural. Daniel tinha esse conhecimento bem arraigado. Quando lhe é oferecido na prisão as finas iguarias do rei e a bebida do rei, no versículo 8, nós iremos refletir sobre esse versículo, Daniel propõe firmemente no seu coração não se contaminar com o alimento e com a bebida do rei. Por que Daniel decide não se contaminar com este alimento e com essa bebida? Porque Daniel, a nível cultural, sabia que aquele alimento e aquela bebida era consagrada aos deuses pagãos, ou seja, a demônios, as entidades espirituais. Então Daniel era uma pessoa que tinha conhecimento bíblico e espiritual, conhecimento acadêmico, científico e o conhecimento cultural. O segundo ou a segunda característica de Daniel é que Daniel tinha personalidade, autenticidade, ele era uma pessoa autêntica. E o que é ser uma pessoa autêntica? Por exemplo, se você é cristão em todos os lugares. Existe uma falsa crença ou uma crença limitante que para eu ser cristão eu tenho que necessariamente frequentar a igreja. E lá na igreja, no convívio fraternal, eu devo manifestar o meu cristianismo. E eu penso de forma totalmente contrária. O último lugar onde eu devo manifestar o meu cristianismo é dentro de uma igreja, é dentro de um ambiente religioso. Eu preciso ser cristão na minha família, no meu trabalho, aonde eu estudo, na sociedade onde eu vivo e convivo. Quando Daniel propõe firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias e com a bebida do rei, precisamos entender o contexto. Daniel estava preso
E as prisões da Babilônia eram terríveis. Então, aquele preso que pudesse ter um alimento diferenciado, ele estaria se saindo muito bem, mas não. Daniel, sabendo a procedência daquele alimento, ele decide não se contaminar. Isso mostra o caráter de Daniel, isso mostra a personalidade, a autenticidade de Daniel. Por exemplo, se você é uma pessoa autêntica, você é honesto perto das pessoas e ausente das pessoas. A honestidade é característica de uma pessoa autêntica. Se você, por exemplo, é fiel, você é fiel em todas as circunstâncias, na frente das pessoas e na ausência delas. Daniel poderia muito bem se beneficiar com as finas iguarias do rei, com a bebida, porque ele estava numa situação totalmente adversa, mas não. Era um homem de personalidade. E por isso ele tenha sido um homem próspero, abençoado e bem-sucedido. Terceira característica do homem e da mulher bem-sucedida. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E pior, ele se esqueceu do sonho e reuniu todos os sábios da Babilônia e pediu para que aqueles sábios da Babilônia pudessem lembrar o sonho e interpretar o sonho. Os sábios, eles não conseguiram a revelação e nem a interpretação do sonho e foram tentando adiar. Isso fez com que o rei ficasse irado e lançasse um decreto pedindo para matar todos os sábios da Babilônia, inclusive Daniel e os seus amigos que estavam no cárcere. Quando Daniel ficou sabendo dessa notícia, a Bíblia relata que ele chegou de forma avisada e prudente a Arioque, chefe da guarda do rei. Aqui nós entendemos que Daniel era uma pessoa que tinha inteligência emocional. Por exemplo, se você recebeu uma notícia que você vai ser morto, como você fica emocionalmente? Qual o sentimento? Quais são as emoções que vão permear você? Certamente Daniel teve medo, mas ele não deixou que o medo o dominasse. E ele pensou antes de agir, procurou uma solução e de forma prudente e avisada ele conseguiu dar início à solução daquele problema que estava colocando a sua vida em risco. Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, é importante que você desenvolva inteligência emocional. E eu falo muito sobre inteligência emocional aqui no meu canal. Em breve farei uma aula falando sobre o que é inteligência emocional. Mas para nós que somos cristãos, é importante entender que ser cheio do Espírito Santo é ter manifestos os frutos do Espírito, como está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. E um desses frutos é a mansidão e o domínio próprio, ou seja, nós temos um plus, um upgrade para sermos pessoas com inteligência emocional. A quarta característica de Daniel é que Daniel ele é colocado diante do rei Nabucodonosor e pede para ele um dia para que ele possa falar com Deus e que Deus possa dar para ele a revelação e a interpretação desse sonho. Daniel retorna para o cárcere e pede ajuda às pessoas certas. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa ter um grupo de pessoas que nos momentos difíceis da sua vida possam lhe ajudar. E não sei se você percebeu aqui, eu falei pessoas certas. Os amigos de Daniel tinham conhecimento do mundo espiritual, conheciam o Deus da Bíblia. E se Daniel pede ajuda para pessoas que não entendessem de questões espirituais, porque esse problema era um problema de ordem espiritual. Então, quando você está passando por um momento difícil, por uma adversidade, por exemplo, financeira, não adianta você pedir ajuda para uma pessoa que não tem habilidade, que não tem uma vida financeira estável, que é uma pessoa desequilibrada financeiramente.
E por aí vai, você pode dimensionar para vários setores da sua vida. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, aprenda a pedir ajuda, mas ajuda para as pessoas certas. Quinta característica do profeta Daniel, quinta característica de pessoas bem-sucedidas. Eu vou encurtar esse vídeo para que ele não possa se alongar. No capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia como de costume. Ou seja, Daniel tinha um relacionamento de intimidade com Deus. Daniel tinha uma vida espiritual ativa. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem uma vida espiritual ativa e coesa? Daniel, na Babilônia, ele manteve o seu relacionamento de intimidade com Deus. A oração é uma forma de se relacionar com Deus. E Daniel tinha um costume, o hábito, ou seja, ele praticava os princípios para manter um relacionamento sólido com Deus, ao tanto que Deus o livrou na cova dos leões. E é importante que nós possamos entender isso, ter uma vida com Deus, ter uma vida espiritual ativa, nos ajuda a sermos pessoas prósperas, bem-sucedidas e abençoadas. E para encerrar, Daniel tinha um dom, o dom da revelação e da interpretação. Era um dom de cunho espiritual. Muitos de nós aqui temos dons e muitas das vezes não usamos esse dom em prol das pessoas, em prol do reino de Deus. Guardamos o nosso dom e isso pode impedir o nosso crescimento e pode impedir a nossa prosperidade. Utilize os seus dons em qualquer lugar para que você possa ser uma pessoa bem-sucedida. Eu vou encerrando por aqui porque eu poderia estender esse vídeo e falar de inúmeras características de Daniel. Por exemplo, no capítulo 5, a mãe do rei Beltesazar, ou Beltesazar, fala para ele sobre Daniel e ali ela vai relatando várias características de Daniel. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva aqui no meu canal e siga-me nas redes sociais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.